Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje, dia 6 Boa de julho noite. Acho que tá só eu aqui. de Só eu 2020, de aluna. de 2025. É porque os demais vão chegando, né? Eu- Então, vamos começar aqui a live de hoje. Vamos, vamos tratar aqui do objetivo de hoje. Vamos tratar a última unidade, tratar sobre os impactos ambientais urbanos. O objetivo geral vai ser entender os impactos ambientais urbanos. Primeiro, a gente vai sanar algumas dúvidas, né, sobre os andamentos dos trabalhos. Depois, vamos fazer um debate sobre os impactos, os problemas ambientais no espaço urbano. E depois, estimular a mobilização de conhecimento sobre as questões ambientais. Então, esses são os objetivos, desse encontro. Vou compartilhar aqui minha imagem. Não está aparecendo, agora sim. Então, Santa, teria algo, algo a perguntar? Alguma dúvida? Isso. Então, eu já fiz os quatro trabalhos, né? É, Sem dúvida, dúvida. Acho que tem bastante, mas no momento agora seria tipo assim, como resolver esses impactos ambientais urbanos? Ok, então realmente é uma boa questão. E isso nós vamos hoje debater um pouco, né, sobre essas questões, o que são. E esse texto que a gente vai trabalhar hoje, ele vai nos ajudar bastante. Então, vamos darmos continuidade, então, que é o objetivo número 2, que é entender os impactos dos problemas ambientais no espaço urbano. Se quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, né, e fica à vontade. Ou deixar para o final também, que a gente vai deixar um espaço de diálogo. Bom, e por fim a gente vai tentar estimular a mobilização de conhecimento sobre o que a gente vai trabalhar hoje. Quero que você pegue o caderno, ou os estudantes que foram aparecendo aí, para anotar as seguintes questões daqui a pouco, tá? Então, a fundamentação teórica dessa live nós vamos trabalhar com o livro de Francisco Mendonça, Geografia Física e Meio Ambiente, uma reflexão a partir da problemática socioambiental e urbana, um artigo de 2019. O percurso dessa fala, ela vai estar organizada em três partes. Então, a introdução, vamos apresentar o tema, problematizar o tema com questões orientadoras, desenvolver os objetivos da aula, depois uma síntese e uma atividade avaliativa oral, caso dê tempo. Então, é, apresentação do tema. Então, os problemas ambientais, eles se intensificaram fortemente na modernidade. Então, com a industrialização, a Revolução Industrial, no século XVIII, a humanidade ele passou de fazer as coisas mais manufaturada para ser maquinofaturada, ou seja, pela máquina. Então, o que isso significou? Isso significou a aceleração da produção e, consequentemente, o uso dos recursos naturais. Além disso, também essa revolução industrial, ela foi um dos elementos que provocou o crescimento das cidades. Por que o crescimento da cidade? Porque a indústria, ela tem um locus fundamental para ela, que é estar dentro da cidade. Então, por quê? Porque dentro da cidade vai ter todos os fatores locacionais: água, energia, mão de obra, deslocamento, ou seja, a melhor forma de se locomover. Então, vai ter os modais de transporte. E todos esses elementos vai fazer com que a indústria ela revolucione, digamos assim, a reestruturação socioespacial das sociedades modernas. Então, isso vai se dar nos países desenvolvidos de maneira mais paulatinamente, e nos países mais pobres de maneira mais acelerada, como, por exemplo, o Brasil. Né? E tudo isso são elementos
dessas questões que vai impactar nas questões socioambientais. Então, a industrialização, esse crescimento da cidade de maneira acelerada vai gerar todo esse impacto. Claro que em cada país tem sua dinâmica, tem sua forma diferente disso acontecer. No Brasil, né, isso foi de maneira muito rápida e está ainda em processo, no caso, essa urbanização acelerada, e tudo isso tem vários impactos. Então, nesse cenário, esse tema é extremamente importante para as sociedades contemporâneas, né, e, consequentemente, para a nossa formação enquanto professores, né, e para vocês também, que serão futuros professores ou que já são professores. Então, nesse cenário, diante disso, a gente trouxe aí algumas perguntas para vocês responderem no final. Vocês podem fazer um print, pode anotar no caderno também. No final, a gente volta nessas perguntas, que é a primeira: quais são os principais impactos ambientais urbanos? Então, que tipo de impactos a gente pode citar? A segunda, dá para a gente fazer uma hierarquia de quais são os problemas mais graves ou os menos graves? A terceira é como a geografia pode ajudar na resolução, na mitigação dos problemas ambientais. Ela realmente consegue resolver? É possível resolver isso na sociedade capitalista? E, por fim, por último, quem está mais vulnerável aos problemas ambientais urbanos? Todo mundo vai sentir de maneira igual esses problemas ambientais? Quem são essas pessoas? De que forma? Então, com essas perguntas orientadoras que nós começaremos a desenvolver a dimensão do conteúdo. Então, passamos agora para a parte do desenvolvimento. Então, a superfície da Terra, né, de acordo com Mendonça, primeiro, não tem sido uniforme nem homogêneo. Então, por isso que tem geografia. Por que geografia? Porque a Terra é diferente, ou seja, a dimensão da espacialidade ela ocorre de maneira diferente em qualquer lugar. Então, todo lugar tem sua especificidade. Por isso, da geografia. Então, a geografia é fundamental porque a espacialidade ela diz muito sobre a dinâmica das sociedades. Segundo, em função de sua dinamicidade em distintas temporalidades. Então, a questão da Terra, além dessa dimensão espacial, tem a dimensão também temporal. Então, o tempo, ela deixa impacto, o tempo, ela ocorre na junção da espacialidade. Então, tempo e espaço são duas dimensões, duas categorias indissociáveis. Então, porque nesse exato momento, 6 de fevereiro de 2025, né, agora, alguns de vocês estão em algumas espacialidades, nós estamos aqui, eu estou aqui em Brasília. Então, aonde vocês estão, nesse tempo, tá ocorrendo fenômenos que são diferentes do que estão acontecendo exatamente aqui em Brasília, 6/2/2025, às 19h12. Então, essa dimensão também, tempo espacial, que são distintas. Então, em todo momento tem sua dinamicidade. A indústria do século XVIII, que, né, provocou todas essas mudanças que eu falei inicialmente, não é a mesma indústria da contemporaneidade. Então, tem as especificidades, tem suas características distintas. Terceiro, sempre suscitou, né, questionamentos aos homens sobre as suas sociedades. Então, essa questão da superfície da Terra. Então, o homem sempre fez essas perguntas, né? Então, nesse sentido, né, essa questão da geografia, da análise geográfica, ela não é da agora. Claro que a geografia enquanto ciência é do final do século XIX, mas enquanto conhecimento, enquanto saber, ela data bem antes, podemos dizer até mesmo, né, nos primórdios, ou mesmo em sociedades primitivas, só que não tinha o nome de geografia, mas eram saberes geográficos, né? Claro, na história do pensamento geográfico, né, data-se, inclusive, do Ptolomeu, do Estrabão, né, que já praticavam sobre os saberes geográficos e, consequentemente, sobre essas questões ambientais. Não na mesma dimensão da contemporaneidade, claro, né? E, por fim, né, o número 4, o fundamento principal, né, da constituição do pensamento e do conhecimento geográfico. Então, hoje tem essas questões sobre a superfície da Terra. E a geografia, por meio do seu conhecimento
da forma de pensar geográfica permite-nos ter essa análise da geograficidade, ou seja, essa análise geográfica da superfície da Terra. Na página 124 do artigo, né, ele vai fazer uma pergunta, né, no caso, sobre essa questão do papel da geografia física na análise geográfica. Então, qual a função da geografia física? Quero fazer um adendo aqui, né? Nós estamos formando professores de geografia, que na escola não vai ter geografia física, não vai ter geografia humana, tudo é geografia. Então, quando nós vamos dar aula, né, de geografia na educação básica, nós damos aulas de geografia. E a geografia em si envolve o quê? A dimensão da geografia física e geografia humana. Na geografia acadêmica, tem essa distinção por questões metodológicas e por questões também de áreas de atuação dos professores. Mas o autor ele vem trazer essa discussão, o principal foco, quando a gente vai tratar da questão socioambiental, as duas dimensões elas estão juntas, elas são indissociáveis, tanto a dimensão da geografia física como a dimensão da geografia humana. Então são duas dimensões indissociáveis, duas dimensões que estão juntas. Então vamos ter aí, né, de acordo com o autor, primeira coisa, a geografia é uma ciência voltada ao estudo da produção do espaço a partir da interação sociedade e natureza. Então nós temos essas duas indissociabilidades, sociedade e natureza. A distinção delas, né, para estudos, é apenas questões metodológicas e também por questões de áreas de formação dos professores dentro das cadeiras da universidade. Mas uma análise geográfica potente, essa análise sociedade e natureza, elas têm que estar presentes. O nosso pensar geográfico, nós temos que pensar nessa dimensão da indissociabilidade, sociedade e natureza. Segundo, importa, né, a geografia física, o conhecimento aprofundado da composição e dinâmica processual da primeira. Então, entender essa dimensão dos processos, não somente uma dimensão descritiva. Cabe destacar também que é importante, né, em qualquer estudo, em qualquer análise, em qualquer exploração geográfica, você delimitar, descrever os aspectos, né, daquela paisagem da qual nós estamos trabalhando. Mas no processo de análise, eles têm que estar conectados, eles têm que interagir. Então, se eu estou descrevendo solo, se eu estou descrevendo água, se eu estou descrevendo a vegetação, se eu estou descrevendo os processos humanos, então eu tenho que trazer essa análise de maneira indissociável, que é a tese do autor, que é a dimensão integrada, a integralização dos elementos da sociedade e natureza. E terceiro, bem como as derivações oriundas de sua apropriação e transformação pela segunda. Então, como essas dimensões, elas interagem. Tanto a sociedade interfere na natureza, como a natureza também interfere na sociedade. Vamos dar um exemplo aqui, que é a questão, né, dos alagamentos. Então, quando tem um alagamento em algum lugar nas cidades, os humanos vão tentar fazer um planejamento para que não se sinta esses impactos. Então, essas dimensões de uma interferem, impactam na outra, e assim sucessivamente. Pô, na página 124, eu fiz essa pergunta, que é por que ocorreu as mudanças de paradigmas em relação às questões socioambientais na geografia. Então, o autor ele vai trazer algumas questões relacionadas à temporalidade, tá? Então, vai trazer do século XVIII, século XX e século XXI. Então, na primeira, que está aí de laranja, o autor ele vai dizer que no século XVIII, a natureza e a sociedade era vista de forma dissociada, devido à perspectiva positivista. Então, quando a geografia ela sistematizou, século XIX principalmente. É claro que os autores clássicos, né, então o próprio professor da geografia mesmo, os clássicos, eles tinham uma dimensão holística, né? Por exemplo, Humboldt e Ritter, né? Então, Antônio Carlos Alto de Moraes, no livro a Geografia, né, Pequena História Crítica, ele vai dizer que eles tinham um olhar holístico. Só que no século XIX, com a corrente positivista, né, alguns geógrafos vão praticar uma geografia
positivista, fragmentada. Então, separa a natureza, separa a sociedade, separa a água, né, separa os fatores, os componentes físicos naturais, né, separa o solo. Então, é uma geografia que até mesmo, né, na contemporaneidade, alguns professores ainda praticam. No século XXI, que é o de verde aí, que é a segunda dimensão dessa página 124, o autor ele vai dizer que as intensas e complexas transformações impressas na paisagem, né, decorrentes da intensificação das relações de produção, nas últimas décadas do século passado, no início do século XXI, impuseram aos geógrafos a necessidade de tomá-las sobre a perspectiva mais integradora. Então, hoje, nessa contemporaneidade, existe essa perspectiva integradora, ou seja, integrar todos os elementos, a componentes da água, do solo, né, os componentes da vegetação, os componentes naturais, sociais. Então, hoje, a perspectiva geográfica, de análise geográfica, ela precisa ver essa perspectiva integradora, ou seja, todos os elementos precisam estar integrados. E, por fim, nessa página 124, a perspectiva integradora e a questão ambiental constitui tanto uma possibilidade de avanço de análise geográfica no presente, como também apresenta limitação e desafio para a ciência. Então, essas perspectivas também têm os desafios, né? Então, não é uma questão também tão fácil assim de fazer, né? Então, assim como tudo na vida, tem os desafios e também tem as possibilidades. Bom, qual o impacto, né, do avanço da globalização no espaço geográfico e, por conseguinte, para as questões ambientais? Então, de acordo com o autor, uma dimensão também que se deve considerar é o impacto da globalização na contemporaneidade. Né? De acordo com Milton Santos, né, no livro Pronta a Globalização, então, a globalização é um fenômeno não é recente, mas a partir do século XV, no caso, quando se dá, digamos assim, um primeiro indício da globalização, mas no século XX, na segunda metade do século XX, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que com o meio técnico-científico informacional, essa globalização, né, principalmente comandada pelo sistema capitalista, ela vai se consolidar, ela vai se acelerar. Então, vamos dar alguns exemplos aí dos impactos dessa globalização na contemporaneidade. Os slides 12 ao 16. Então, primeiro, no século XX, início do século XXI, a compressão do espaço, né, devido à aceleração do tempo, característica singular do processo de globalização. Então, essa aceleração. Então, essa compressão tempo-espaço. Como vocês podem observar, bem lá em cima, em 1500, o mundo, metaforicamente, é como se ele fosse maior. Por quê? Porque a velocidade das caravelas, por exemplo, e barcos, era 16 quilômetros por hora. Então, os barcos tinham essa aceleração. No século XIX, de 1850 a 1930, né, a velocidade das locomotivas a vapor, elas passam a ser de 100 quilômetros por hora, né, a 53 quilômetros por hora. Então, de 16 quilômetros por hora passa para 100 quilômetros por hora, ou seja, há uma intensificação na aceleração. Em 1950, né, os aviões eles passam para a velocidade de 480 a 640 km por hora. Então, olha só a aceleração. E agora, a partir de 1960, nós temos, né, os jatos e vários outros ferramentas, né, vários outros tipos de transporte que ultrapassam os 800 km por hora. Por exemplo, os aviões, né, eles passam dessa velocidade. Então, esses são alguns elementos dessa globalização que vai impactar na aceleração. Consequentemente, se está tudo rápido, isso vai desdobrar em quê? Na necessidade de mais produtos. Se a gente precisa de mais produtos, da onde que nós vamos tirar esses produtos? Os recursos principais, vamos tirar da natureza. Se a gente tira esses produtos da natureza, consequentemente, a natureza ela vai ser degradada, ou seja, ela vai ser modificada. Consequentemente, isso terá um impacto, né? Ou seja, quando qualquer tipo de modificação na natureza, isso tem um desdobramento. Por quê? Porque a natureza ela se organiza de forma integrada. Então, um elemento precisa do outro.
Então, desse modo é que a natureza ela funciona. Então, a partir do momento em que há uma aceleração desse consumo, né, e a aceleração da circulação de pessoas e produtos, consequentemente intensifica seu consumo, né, os consumo dos recursos naturais. Então, esse é um panorama do impacto da globalização sobre os recursos naturais. Bom, se fez acompanhar, de acordo com o autor, de uma intensificação da pressão humana sobre a natureza e sobre os recursos naturais do planeta, né? Os recursos animais, no caso, né? Nós temos aí os animais que estão representando pela vaca, os recursos de naturais de petróleo, energético. Então, a intensificação, o aumento de carros, né? O aumento, né, de de objetos produzidos a partir do petróleo, né? A questão da natureza das árvores. Então, se a gente está consumindo mais, está tirando mais, ou seja, está derrubando mais árvores. Até a questão dos recursos minerais, que está embaixo. Depois, os recursos da água, né? Os recursos hídricos. Então, aumenta os recursos hídricos. Né? Lá também a questão no trator, aumenta também a intensificação da produção, né, o uso dos solos, né, a forma como os solos estão sendo utilizados, principalmente hoje com a questão do agronegócio, a intensificação, né, ou seja, o incremento de produtos químicos nesse solo vai gerar impactos ambientais, né, nesses solos. Né. Por outro lado, a gente tem um recurso renovável, né, que é a energia eólica. Né. Aí embaixo são algumas alternativas, né, para os recursos, no caso, não renováveis, que é energia solar e energia eólica. Aí são alguns recursos, né, que podem ser utilizados como alternativas. Tá? Então, tudo isso são alguns elementos relacionados aos recursos naturais. Então, na página 125, o autor ele vai dizer que praticamente todas as localidades da superfície da Terra, em todos os instantes, encontram-se impregnadas da ação humana. Então, olha só, um avião, por exemplo, quando o avião ele está passando entre as nuvens, consequentemente ele está lançando fumaça, né? Ou seja, está poluindo dióxido de carbono dentro das nuvens. Então, mesmo no espaço, né, o homem ele está interferindo. E até mesmo em espaços mais distantes, né, como está o exemplo aí da questão das espaçonaves, das viagens espaciais. Então, a partir do momento em que essas viagens espaciais elas passam a atmosfera, consequentemente, há um impacto, né, até mesmo fora, né, da atmosfera do nosso planeta. Então, o homem está interferindo até mesmo, né, na galáxia. Então, logo, por isso que a geograficidade hoje no planeta Terra está em todos os lugares. Na página 125, né, a gente tem que o espaço geográfico ele tem atestado, né, de maneira direta e indireta uma condição jamais observada na história da natureza e na história da sociedade humana. Então, olha só, em lugares, coisas que não aconteciam antes, agora acontecem. Olha só, no Saara, né, o que causou a chuva que provocou inundações inéditas no deserto? Então, no deserto, onde era para estar seco, está com inundações. Então, isso são exemplos dos impactos ambientais contemporâneos. Claro, né, que cabe aqui ressaltar que mudanças climáticas têm uma dimensão natural também, né, ou seja, da história do ciclo da Terra, né, da questão da era interglacial para a era glacial. Acontece que o homem ele está intensificando esses impactos. Então, nesse cenário, que algumas coisas, né, que não acontecia em alguns lugares, eles passaram a acontecer, né? Ou seja, são em virtude dessa intensificação e aceleração, né, dos impactos ambientais provocados pelo homem. Né? Então, claro que qualquer tipo de ser, né, seja os demais animais, como o próprio homem também, ele sobrevive a partir de uma atividade, né? Em nosso caso, do homem, dos humanos, a partir de atividade de trabalho. Então, nós, para sobrevivermos, precisamos modificar a natureza. Né? Os demais animais também, para sobreviver, eles precisam modificar a natureza. A grande questão é de como nós estamos interferindo. Porque a própria natureza ela tem uma dimensão de equilíbrio, que ela pode equilibrar esses elementos.
A questão que a forma como o homem está fazendo isso não deixa espaço para que essa natureza ela se recupere. Logo, os impactos ambientais, eles são intensificados, eles são aumentados, e, consequentemente, isso tem gerado, né, esses acontecimentos que nós estamos vivenciando na nossa pele. Lembro muito bem, quando eu comecei a ser professor de geografia, em 2009, que parecia, quando eu estava falando de mudanças climáticas, parecia uma coisa de livro didático. Hoje, a dimensão é totalmente diferente, porque estamos vivenciando na pele esses impactos que estavam previstos há algum tempo atrás. Olha só, chuva de granizo no sertão nordestino, onde não era para existir, está acontecendo. Vou passar aqui o vídeo aqui, para vocês observarem. Eu quero só que vocês falem aí se dá para ouvir, por gentileza. Tá dando para ouvir? Escuta o barulho? Oi, Escuta o barulho? sim, Ok, obrigado. nada. Então, aqui um exemplo, no sertão nordestino chovendo granizo, onde o lugar que não era para acontecer isso. Então, isso são os exemplos dessas mudanças e transformações climáticas. A síntese que o autor ele vai trazer, né, da contribuição da geografia. Então, a geografia, ele, numa análise geográfica, vai trazer a questão da biosfera, que é a questão da vida, da atmosfera, que é a questão gasosa da Terra, oxigênio, dióxido de carbono, hidrosfera, que é a água, a distribuição das bacias hidrográficas, litosfera, que é a questão da própria geomorfologia, os solos, tá? Então, aqui, atividades humanas. Aí, aqui nós vamos ter, olha só, geografia física e geografia humana, tá? Então, na academia, a gente tem os geógrafos físicos, que a gente faz as cadeiras com esses professores, temos a geografia humana, nós fazemos com esses professores. Mas a análise geográfica, nós precisamos entender que tanto a geografia física é importante, como a geografia humana é importante para a nossa formação. Então, nós, como geógrafos e futuros professores, nós não devemos considerar que, para que estudar hidrografia, isso não é importante. Para que estudar atividades humanas? Todas elas são importantes, e principalmente a contemporaneidade, né? Nunca foi tão importante a geografia na contemporaneidade, porque ela, né, não tenho dúvida que é uma ciência extremamente hoje fundamental, né, para trabalhar com as questões que nós estamos vivenciando. Basta o exemplo que eu acabei de falar para vocês aí, né, de geada no sertão nordestino. Então, nunca foi tão importante essa análise integrada. Por isso, a geografia socioambiental é uma dimensão importantíssima para essa integralização dessa análise geográfica, ou seja, sociedade e natureza. Bom, na página 136, depois vocês também poderão ler o texto, né, está lá na unidade, como tem sido, né, a busca pelas mudanças. Então, observe uma considerável reorientação na abordagem dos estudos ligados à geografia física no Brasil. Exemplos a seguir. Então, o autor está dizendo aqui que mesmo quem está na geografia física, os professores dessas cadeiras, eles estão vendo que é necessário entender que a ação humana, aquilo que nós falamos anteriormente, por exemplo, entender que os impactos da globalização são reais, é importante inserir também na dinâmica da geografia física. Assim como a geografia humana entender que, né, um impacto ambiental ele vai gerar impacto econômico. Vamos supor, se tem uma seca, vai gerar um impacto na agricultura e assim sucessivamente. Vai gerar impacto na migração, ou seja, migração
por questões ambientais. Então, isso é fundamental, essa compreensão. Então, ele vai dizer o seguinte, que até o século XX, né, o enfoque físico geográfico esteve mais voltado ao desvendamento, né, da natureza, uma fase caracterizada pela exploração e a descrição. Então, no século XX, eram mais esses elementos de descrição e de exploração, ou seja, hoje, essa mudança, hoje, como ele falou anteriormente, está mudando essa perspectiva. Então, como era feita essa geografia? Primeiro, eu descrevia como era o relevo. Então, eu lembro quando eu estudava, que a prova caía assim, cite, né, 5 elementos do relevo. O que é montanha? O que é cordilheira? O que é serra? Claro, pessoal, que isso é importante, são elementos importantes, mas a geografia de hoje, nós não estamos tão preocupados em levar o estudante a fazer somente a descrição por si só. É tanto que em provas é interessante, quando você for fazer, você colocar esses elementos que são de memória, você colocar na prova e levar o estudante a pensar. Da mesma forma, era a questão da hidrografia. Cite os elementos que compõem uma bacia hidrográfica, e você tinha que decorar todos eles. Então, se você citasse 3, já era considerado errado. Depois, sobre o solo, cite quais são os horizontes do solo: horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte R. Então, todos esses elementos decorativos, né? Tudo isso era complicado você decorar, tá? Então, isso era uma geografia exploratória descritiva. Então, a gente estudava, decorava e depois esquecia, não fazia sentido. Bom, na página 126, o autor ele vai falar que a interação, a integração como princípio entre entender a relação entre relevo e clima, né, a questão da vegetação, entender a relação com solos, entender que o solo tá relacionado com a hidrografia, né? Então, desta com aqueles vários que deles estão entre si, ou seja, todos esses elementos devem ser vistos de maneira integrada. O clima, a vegetação, a hidrografia, e aqui, ó, a ação humana, né, ganha de maneira lenta, mas cada vez mais forte, importância na análise físico-geográfica. E também cada vez mais tem a inserção da geografia física, né, geográfica. Então, esses são os elementos da geografia integrada, ou seja, dessa integralização entre todos os elementos. Bom, então, os impactos ambientais urbanos são diversos, exemplos a seguir. Então, os impactos, quais são os impactos ambientais? A gente tem impactos humanos, impactos pelo lixo, impactos pelos carros, dejetos despejados nos rios, no mar. Então, aqui um exemplo aqui, né? Na página 128, enquanto riscos naturais são ampliados pela pobreza urbana. Então, o que leva as pessoas a construírem as casas onde elas constroem, né? Por exemplo, aqui nesse rio. Então, em um lugar que não deveria ser construído. Então, a questão da desigualdade, esse aqui, no caso, não é escolha, né? As pessoas mais pobres, elas acabam indo para esses lugares porque ela não tem onde comprar no lugar mais alto, no lugar que é devido. Então, essa questão da pobreza urbana, ela impacta nessa questão dos impactos ambientais. Na página 128, ele vai dizer também que os riscos novos e totalmente artificiais são criados pela interação de pobreza e indústrias poluentes. Então, você constrói uma indústria no meio da cidade, consequentemente, tanto ela pode poluir pelo ar, lançando dióxido de carbono, pelo barulho, né? Pode poluir também, né, pelo lançamento, né, da água que ela lança para algum lugar. Às vezes, algumas dessas indústrias podem lançar para dentro de um córrego. Ela polui também o solo, né? Qualquer coisa que cai a química dela vai poluir o solo. E se esse solo embaixo, quando chover, né,
pelo lençol freático também vai poluir, né, outros tipos de acesso à água que é pelos lençóis freáticos. Só para dar alguns exemplos. Então, logo, né, as indústrias, principalmente, elas precisam ter essa cautela, esse planejamento, né, urbano para que elas não se localizem dentro das cidades, para que se possa construir polos ou parques industriais, né, para, no caso, não ter tantos esses impactos. Nas cidades brasileiras não é isso que nós vemos, né? Geralmente se constrói as indústrias no meio das cidades. Né, na parte 128 ele vai trazer a questão do trânsito, né, anárquico e da infraestrutura em colapso. Que estou dando um exemplo de Brasília, né, da onde eu estou falando atualmente. Então aqui nós temos o colapso, né, essa questão aqui. Isso vai gerar também um impacto ambiental, o lançamento de dióxido de carbono, a questão do aquecimento, aqui os motores dos carros, você imaginou tanto de carro desligado, então o próprio aquecimento do carro, consequentemente, vai influenciar no microclima local. Por quê? Porque a temperatura lançada, né, pelos motores vai aquecer aqui o clima local da onde esse tanque de carro vai estar. Logo, consequentemente, gerando a modificação no clima local. Então, primeiro no microclima, é, no, na questão do tempo, e depois, consequentemente, isso a longo prazo pode provocar impacto e mudança no clima local. Lembrando que para fazer essa mensuração do clima, né, para ser clima, é em torno de 30 a 35 anos. Mas, pelo menos aqui a gente pode dizer no tempo, né, que é algo mais instantâneo, algo mais do agora. Bom, é possível, e será a questão ambiental social? Será que é uma questão social? Então, de acordo com o autor, né, não é possível enfrentar a crise ambiental sem promover a justiça social. Então, é possível fazer nessa questão ambiental sem mexer na questão social? O autor vai dizer que não, né? Não é possível. Por quê? Porque, vamos supor, coloca aqui uma área, que essa área aqui, que é um desabamento, que aqui é uma área proibida, que não pode. Mas as pessoas, as desigualdades sociais, as pessoas não podendo alugar sua casa, ou mesmo comprar suas casas, nos centros, né, ou perto onde elas moram, consequentemente, elas vão construir lugares mais distantes, né? Então, se não mexer, né, se não fizer uma distribuição de renda, né, dentro da sociedade capitalista, consequentemente, isso vai gerar impactos ambientais constantes. Claro que a nossa utopia é que nós superamos a sociedade capitalista, né? Que a sociedade capitalista é uma sociedade que se desenvolve de maneira desigual. Então, para ter o rico, precisa ter o pobre. Então, essa é a dinâmica da sociedade capitalista. Mas dentro da própria sociedade capitalista, digamos assim, se não tiver uma distribuição de renda, né, isso não vai acontecer. Então, não a questão ambiental ela vai estar prejudicada porque uma hora ou outra as pessoas vão construir lugares, né, que não devem construir, porque elas não têm condição de construir em outros lugares. Bom, na página 132, o autor vai falar sobre a importância da conexão geográfica, física e humana. Então, ele vai falar que a perspectiva socioambiental coloca-se como um instigante desafio aos geógrafos, tanto físicos como humanos, pois constitui-se uma oportunidade ímpar, né, de maior integração entre as especificidades geográficas. Então, essa perspectiva socioambiental, ela é instigante, né, ela tem fundamental, então, principalmente na contemporaneidade. Então, é, ao considerar a dimensão social e ambiental, é uma dimensão extremamente importante porque considera essa dimensão da relação entre geografia física e geografia humana. Depois, né, ele vai falar que o estudo da cidade, dos espaços urbanos, a partir da perspectiva socioambiental, é uma oportunidade de ligar o físico, natural e o humano e social na cidade e na geografia. Então, trazer esse estudo integrado, a relação humana e social, a todo tempo ele vem trazendo essas dimensões. Então, vamos agora para as considerações finais. Bom, primeiro, né, o autor ele vai dizer, né, que há de se acenar para o fato de que os espaços urbanos não são constituídos somente de problemas,
que nos espaços urbanos também tem as possibilidades, mas na análise geográfica, nós temos que analisar os problemas para que possamos buscar soluções. Segundo, muitos dos sonhos e utopias humanas e sociais se realizam nesses contextos. Por quê? Porque hoje, mais de 70% da população do planeta vive em cidades, em especial em cidades grandes. Mas, de acordo com ele, infelizmente, a maior parte da população humana que habita nas cidades dos países do sul vive em condições sociais e ambientais muito ruins, né, de muitas contradições. Então, por quê? Porque a maior parte da população que vive nas cidades, principalmente que alimenta os grandes centros, vivem em lugares, né, periféricos, largados pelas políticas públicas, pelo Estado, né? Então, muitas dessas pessoas vivem em situações muito ruins. E, por fim, né, a intervir sobre essas realidades, buscando melhoria nas condições de qualidade de vida das populações, torna-se imperativo, né, torna-se fundamental para que a geografia física tem muito a contribuir nesse cenário. Então, a geografia física, nesse sentido, tem a contribuição fundamental gráfica, fazer essa integração, que, por isso, como eu falei no início, sem dúvida, né, a geografia hoje é uma disciplina super importante, com certeza muitos de vocês, inclusive, que já têm a segunda licenciatura, estão vindo para a geografia, porque é uma ciência que incorpora essa análise dos elementos sociais com os elementos naturais. Então, isso é super interessante. Né? Hoje, mais do que nunca, a geografia é uma ciência do presente, consequentemente, o futuro, né? Porque o futuro é construído no presente. Então, nesse momento, vou voltar aqui para as perguntas e vou deixar aberto para vocês responderem, quem tiver aí, sobre essas questões aqui. Só um minutinho. Vou colocar no chat, que é melhor. Bom, então, deixo aberto para vocês, deixei no chat algumas questões aí para a gente dialogar. Então, pode abrir o microfone, fala o nome, fica à vontade. Oi, boa noite. Eu me chamo Santa de Fátima, né? Boa noite, Santa. Quanto à primeira pergunta, né? Quais são os principais impactos ambientais urbanos, né? Eu acho que é a disposição dos resíduos sólidos, né, em lixões e aterros, imperme- impermeabilização do solo, poluição do ar, falta de saneamento básico, né? E etc. Esses são os principais que eu. Muito bem. Andresa, Luciana, o que vocês acham? Bom, com relação ao segundo, dá para hierarquizar quais são os problemas mais graves ou menos graves, o que é mais grave, o que é menos grave. Saneamento básico, eu sei. Saneamento básico, muito bem. O saneamento básico é o mais grave. A falta, né? Isso, saneamento básico, muito bem. Então, essa questão da hierarquia. Então, tem muitos elementos, né? Então, tem uns que realmente são essenciais, saneamento básico concordo com a ação, porque envolvem a água, né? Então, pela água, tanto pode contribuir para a nossa saúde, como também pode trazer problemas de doenças, né, de maneira geral. Acho que é super importante. É Então, verdade. Aqui em Itapetininga mesmo tem um subrio, subfluente, né, do rio Itapetininga, que solta o esgoto assim a céu aberto ali
e ali, daí que vai para o rio, né? Para tratamento do esgoto. Então, soltam direto no riozinho, na zona urbana aqui. E fica aquele muito cheiro muito forte, né? De esgoto. E Uhum. conforme vem o vento, assim, vem até a casa, chega até nas nossas casas. Tá, aqui tá ruim. Isso. Tem muitas essas questões, né? Sim, E isso realmente impacta a nossa vida, né? bastante, bastante. Tem uma pista de caminhada, assim, do lado, mas não dá nem para caminhar, né? Devido ao mau cheiro. É verdade. Então, como a geografia ela pode ajudar na resolução ou mitigação dos problemas ambientais? A geografia tem importância? Ela pode contribuir? O que que vocês acham? Ah, eu acho que pode evoluir, né? Acho que pode evoluir, sim. Eu acho que pode fazer limpeza nos rios, né? Fazer saneamento básico adequado. Eu acho que mitigação também, né? De verdes, né? Também ajuda bastante no meio ambiente. Uhum, isso mesmo. A Luciana está escrevendo. Então, assim, a geografia ela pode, através da geografia pode vários desses problemas, isso. Então, a geografia, né, ela pode contribuir muito, até porque ela tem essa análise mais integrada, né? Ou seja, ela compreende os elementos físicos, compreende os elementos humanos, então tem essa importância fundamental, né? Eu acho que, como eu falei, não tenho dúvida que a geografia hoje é uma ciência do futuro, porque ela consegue fazer essa análise integrada do presente, né? Dessas questões socioambientais que são fundamentais. Sem um planeta, nós não conseguiríamos sobreviver, porque ela é nossa espaçonave, ela é Sim, ela é nossa morada, né? Se a gente não cuidar da nossa assim espaçonave, ficamos sem, né? oi? Verdade. Se não cuidamos da nossa morada, ficaremos sem ela, né? Ficaremos Sem a sem ela. nossa morada. Essa é a nossa Porque morada. a natureza, ela tem como ser reconstruída, ela nasce de novo agora, o ser humano, com a poluição do jeito que vai indo, realmente não sei quanto tempo vai durar, né? A Terra, o planeta Terra, né? Isso. São questões fundamentais, né? Eu acho que a geografia tem essa contribuição fundamental nesse sentido. Sim, Então, a Luciana está participando com a gente, que o mundo hoje precisa muito dos conhecimentos geográficos. A geografia é tudo isso. Inclusive, muitos estudantes, né, eles estão vindo, que já têm uma graduação, estão vindo para a geografia com esse intuito, né, de buscar esse conhecimento que faça essa integração. Então, a gente entende um pouco, né, de água, de geomorfologia, né, de atmosfera, das dinâmicas econômicas, das dinâmicas culturais. Então, todo esse cabedal de conhecimento é que é fundamental, né, para entendimento e intervenção humana na contemporaneidade. Então, o conhecimento geográfico tem toda essa centralidade, né, super importante. Eu acho que é nesse sentido. E agora, né, a gente, por último, quem é mais vulnerável, né, aos problemas ambientais? Quem são essas pessoas? são as pessoas mais pobres, né? Que moram em vales, em morros, que desbarranca, né? Mais poluição também. Eu acho que os mais pobres são os mais afetados, porque eles ocupam áreas assim de possíveis inundações, né? Também desbarranca, como que faz quando cai o barranco, sim, também, né? Então, devido a tempestades, né? Isso mesmo, Santo. Então, são os pobres que Doenças, passam né? mais. Através da água, né? É, Inundações vêm as doenças também, né? isso. Porque mesmo os ricos também passando por esse problema, mas no geral, quem sofre mais são os pobres. Então, o planeta Sim, está aquecendo. Quem tem condição de ficar no ar-condicionado?
Ah, Né? sim, são os Quem ricos. tem, quem tem condição de, digamos, de Quer comprar uma dizer, casa num lugar mais alto, nos lugares mais planos. sim, quem tem mais condição financeira, né? Lógico. Então, esses são os argumentos que nos levam a afirmar que são os pobres, né, que realmente passam por essas questões mais ambientais, são os que mais sofrem. E mesmo assim, ainda tem, digamos assim, especificidade. Então, além disso, são os pobres, são negros, né, e da classe trabalhadora, né, ou seja, pobres, negros, né, que são os que mais sofrem com esses impactos ambientais. Então, ainda tem raça, tem todas as questões sociais. Então, acho que são fundamentais nessas essas questões. E esse texto, né, sintetizando, ele vem trazer essa reflexão para a gente, tá? Então, o texto está disponível para vocês podem lê-lo, acho que é um texto bastante interessante. E no próximo encontro, vai ter mais um encontro ainda com outro professor, eu acredito que ele vai fechar esse debate, né? E já convido vocês também para participar do próximo. Eu não sei quem vai ser, mas com certeza vai tocar também nesse ponto, tá bom? Então, deixo aberto para vocês alguma colocação, alguma questão, algum feedback. Então, gostaria de agradecer, né, quem esteve presente. Esse encontro vai ficar gravado, vocês podem avisar para os colegas, né, que vai estar gravado, né, e obrigado pela participação de vocês, né, eu acho que foi bastante interessante, gostei. E é isso, nos vemos aí nas próximas disciplinas, nos próximos trabalhos, tá bom? Ok, Valeu, boa boa noite. noite, boa Obrigada pela noite, aula. boa noite, bom descanso. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.